Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, no vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu vou trazer aqui uma entrevista feita pelo professor Baroni junto com o gestor do Fundo Imobiliário CPTS11. Para quem tem acompanhado aí essa situação do CPTS11, sabe que ele se desvalorizou, né, durante um tempo, ficando até abaixo dos R$8, porém ele já se recuperou. Chegou a bater aqui a sua mínima de R$7,49. E os seus rendimentos também caíram nesses últimos meses, pagando aqui apenas 6 centavos por cada cota. Lembrando que o CPTS11 ele é um grande fundo imobiliário, porém que diminuiu bastante seus rendimentos nesse ano de 2023. Então nessa entrevista, o gestor do fundo ele vai tirar todas as dúvidas e vai responder todos os questionamentos que talvez os investidores do CPTS11 eles tenham. Então fique até o final do vídeo que essa entrevista está bastante interessante. E é muito bom para que você, investidor do CPTS11, tire assim as suas dúvidas e saiba se vale a pena continuar investindo no CPTS11 nesse ano de 2024. Sem mais enrolação, vamos lá, pessoal. Deixa eu trazer aqui Caio Conca, seja bem-vindo, muito obrigado, viu? Boa noite, obrigado você, Baroni, obrigado aí pelo espaço. Legal. Vamos responder, tiver que responder. Vamos responder. Eu até falei para o Caio, olha, a gente tem algumas referências aqui de quando a gente abre box de perguntas lá nas redes sociais, inclusive agradeço aqui o meu time de redes sociais que sempre me ajuda. E Caio, é difícil cravar, né, recorde, mas eu diria para você que se você está entre os top 10 aí, em termos de quantidade de cotistas, eu diria que estamos entre os top 5 de quantidade de perguntas que chegaram nas redes sociais. E o meu objetivo aqui, se eu for fazendo uma por uma, pode até ficar um pouco enfadonho, porque algumas delas são meio repetitivas e tal, mas eu li todas, entendi todas, e no meio do nosso papo aqui eu vou inserir para que todas elas fiquem respondidas. Aí ao longo das suas respostas eu vou batendo o olho, e se tiver alguma coisinha eu vou acrescentando aqui do meu jeito para que fique uma live mais fluida, tá bom? Obrigado, tá bom? Beleza, vamos lá. Bom, não poderia começar diferente, né, Caio? O que está acontecendo com o CPTS essa alavancagem de mais de 450 milhões de reais, 16% do PL, muita gente criticando essa questão de a operação em CDI, o fundo ser mais indexado a IPCA, as despesas financeiras altas, os rendimentos caindo, ou seja, do mesmo jeito que você aí recebe com certeza a reclamação dos cotistas, do nosso lado aqui também a gente é meio que uma câmara de eco, né? Então tudo passa e reverbera aqui internamente. E essa questão toda que eu te perguntei, ela já sintetiza boa parte das dúvidas que chegaram. Então, eu vou te dar a oportunidade para você construir um raciocínio, que aí você, eu acho que na medida da construção desse racional por detrás da alavancagem, você vai explicando alguns pontos importantes e sensíveis aos investidores, tá bom? Tá bom, então vamos lá. Acho que primeiro é importante falar que a ideia da alavancagem, ela foi equilibrar uma entre-safra de emissão, né? Então, assim, teve época em que você fazer uma emissão e não alocar rápido com CDI ali de, sei lá, chegou a ser 2, chegou a ser 4, chegou a ser 6, ela machucava muito o fundo e a gente sempre teve o histórico de alocar muito rápido as emissões. Então, o que a gente fez ali na época, né, tinha um pipeline forte, a gente alocou e fez essa alavancagem para já rodo aqui com uma alocação a mais e quando tiver alguma outra emissão, ela, né, praticamente o fundo já está alocado. O Baroni, o relatório está aqui comigo, eu não sei se eu precisar, como é que... Tá. Na hora que você me falar, eu coloco na tela. Se você falar coloca agora, eu coloco. Tá bom. Então primeiro, a ideia principal foi equilibrar essa entre-safra de emissões, né? Não foi especular, putz, eu vou alavancar o fundo porque eu quero gerar mais retorno. A ideia era que fosse temporário. Essa alavancagem já foi, se eu não me engano, acho que, sei lá, 700 milhões de reais, 600 alto, né? Hoje já está abaixo de 400, então a gente vem reduzindo na medida do possível. E quando a gente fez a alavancagem, em termos de retorno, ela também gerava valor, porque, né, é um custo relativamente baixo em termos de spread de crédito. A gente está falando de uma alavancagem que custa CDI mais 0,7, e uma carteira que a gente alocou ali na média sempre entre, sei lá, 2,5 e 3, dependendo do juro real ali do momento. Então, se você pegar o histórico longo da compromissada ali, ela gerou valor, tá? Mas, assim, aceito as críticas, né? Posso colocar na tela aqui para o pessoal ver esse histórico longo?
Então vamos lá, já está na tela, que você mostrar aí o pessoal já está vendo. Deixa eu só achar aqui e vou Eu acho falando. que você passou, eu acho que está para trás, Passei? né? Eu acho que está um pouquinho mais para cima. Não, acho que não. Não? Acho que está bem lá no final. Mas, bom, no final das contas era isso. Alavancagem aí? Não, isso aqui é o resultado acumulado, não. Aqui, ó. Alavancagem em CDI numa carteira IPCA. Isso o mercado não tem essa alavancagem IPCA. Então a gente cotou Itaú, cotou BTG, cotou XP, em função da dinâmica do banco, né, do tomador na outra ponta, que geralmente são grandes empresas, então, sei lá, uma Petrobras, uma Vale, uma empresa que realmente roda com muito caixa, e são empresas que não querem ficar na ponta ali de juro real. Tá? Então aqui basicamente, Baroni, essa parte de cima, né, é o resultado da rentabilidade do CRI, né, o carrego da carteira, e aqui a parte de baixo é o custo da compromissada. Né? Realmente, se você pegar, vai de um ano para cá, ela tem destruído o valor do fundo, mas se você pegar o histórico aí de 2 anos e pouco, ela gerou valor para o fundo, e de novo, não é que a gente quis fazer compromissada para gerar valor adicional para o fundo, não, tá? Mas fato é que de forma objetiva ela acabou, nesse histórico mais longo, ela objetivamente ela gerou valor para o fundo. Então, Caio, se eu coloco assim, né, dividindo meio a meio, no começo, né, dessas barras azuis e cinzas, as azuis estão maiores, significa dizer que os CRIs geraram mais receita do que as despesas. À medida que os juros subiram e se mantiveram altos, você passou a ter uma despesa com a compromissada mais alta, as barras cinzas começaram a ficar mais altas do que as azuis e, consequentemente, ela fica com um resultado líquido, um net negativo, né? Ou seja, um resultado líquido negativo. Mas, entrando numa derivada dessa pergunta... pode falar. Não, e outra coisa que também, assim, acho que o pessoal também superestima o impacto disso no dividendo, tá? Assim, eu vou até fazer essa conta, a gente pode fazer essa conta, mas não é o que tá machucando o dividendo, é que a gente tá num cenário, sei lá, poucas vezes eu vi um Brasil de juro super alto com inflação baixa por um tempo prolongado. Então, né? Então isso que... Então você está me dizendo que se o fundo hoje tivesse zero alavancagem, o rendimento não estaria muito diferente desse 0,61 aí que você anunciou? Seria, vou falar, eu acho que não seria 2, 3 centavos maior. A diferença assim, não é. Você vai pegar um mês ou outro, mas não foi o que machucou. É que, assim, estamos falando de uma inflação que vem entre, sei lá, 0,2, 0,25, 0,15, 0,3 já há bastante tempo. Uma carteira que foi comprada na média, a IPCA mais 6,70, se eu não me engano. Né? O fundo ele fez o grosso das emissões entre 20 e 21, na época de um juro real ali de 3,5, 4. Né? Também tem uma parte aqui ó. O grosso das emissões do fundo, o juro real estava entre 3,5 e 4. Então, assim, o que tem machucado o fundo é que a gente é um fundo de juro real. Mas, sinceramente, e tem um outro ponto também que depois eu vou colocar, e sinceramente, eu não vejo tanta diferença para os fundos que são meio que 100% juro real também. Canip, o Veritá, que tem uma pegada mais de PCA também, RBRR, que tem uma pegada mais de PCA, o Vegip, que acho que tem uma carteira mais high yield que a nossa, acho que não é tão comparável com a nossa, e tem o outro ponto que é o seguinte, se você olhar, tá vendo aqui as emissões do CPTS, se você pegar o ponderado de capital do CPTS, ele foi em torno de R$ 94,00, que seria o equivalente ao 9,40. Então, quando você compara um dividendo de 0,7 do CPTS com um dividendo de 0,7 de um outro fundo que fez emissões a 10 e pouco, sei lá, 100, 102, 104, o capital do CPTS é um capital de R$ 94,00. Então, assim, eu como gestor, né, se você pegar o ponderado de cada emissão, das 12 emissões do fundo, eu recebi, na média, né, o patrimônio do CPTS para eu alocar é R$ 94,00.
Então, tudo mais constante, se você fizer essa mesma análise para outros fundos, eu acho que a cota, o capital disponível de outros fundos, né, o patrimônio de outros fundos inicial, ele é acima desse R$ 94, né, o equivalente. Então, esse também é uma coisa que tem que ser colocada. Assim, eu conheço pouquíssima gente que comprou o CPTS acima de R$ 100, por exemplo. Uhum. Ô Caio, vamos lá, vamos imaginar, você tem hoje 400 milhões em grandes números, tá? Em operações compromissadas. Se você falar assim, eu quero acordar amanhã e liquidar tudo, qual que é o potencial prejuízo para o investidor e o que te impede de fazer isso? Bom, o que me impede de fazer isso é a liquidez do mercado secundário, dado o nível de taxa que a gente adquiriu os papéis. Então, como eu disse, o grosso do fundo ele foi comprado no momento de juro real entre 3,5 e 4, então a gente tem uma carteira alocada na média IPCA mais 6,70, e são papéis que, se eu fosse vender hoje, eu acho que o patrimônio dele está bem marcado, ali uns IPCA mais 7,40, 7,5, eu acho que é mais ou menos por aí, né? Tem papel que é um pouquinho para cima, papel um pouquinho para baixo, mas eu tenho, né, uma perda, né, não patrimonial, mas eu tenho uma perda de efeito caixa, ou seja, para efeito de distribuição de dividendo, relevante. Então, aí sim o rendimento aí são vai as cair muito. escolhas. Aí são as escolhas do gestor, né? Então vamos fazer o seguinte: vou fazer aqui, vou zerar minha compromissada e vou ficar um mês sem distribuir dividendo. Putz, eu não sei, aí provavelmente teria, sei lá, um monte de outras pessoas, pô, você destruiu o valor do fundo, sei lá, desnecessariamente. Eu acho que a compromissada, né, a gente já sofreu o que tinha que sofrer com ela, né? A gente veio de um juro de 14, estamos aí rumo a, sei lá, onde que vai parar, se vai parar no 8, no 9 do 10, mas com certeza vai machucar muito menos do que machucou nesse passado recente. Então, acho que agora a nossa pressa para tirar essa compromissada, ela está diminuindo. Então, para os 280 mas estamos tirando, tá? É isso que eu ia falar, para os 280 mil cotistas, você entende que o pior momento já passou e que agora você vai em doses homeopáticas e caminhando para zerar isso aí, ou ficar muito próximo, assim, num patamar bem menor do que estava um tempo atrás. Exatamente. Okay, hoje a gente já tem menos de 400 milhões, tá? Legal. Então, de maneira didática, cotistas, para vocês entenderem, se ele fizesse isso amanhã, ele poderia ter um risco aí de liquidez, nem todos os ativos você vai conseguir vender no preço que ele gostaria de vender, então teria essa questão, e os rendimentos aí sim seriam fortemente impactados no curtíssimo prazo, porque você teria um efeito caixa muito negativo para zerar tudo isso, e aí, consequentemente, dali um mês, 2 meses, você voltaria para um patamar não muito diferente do que está agora, dado esse cenário. Então, se hoje ele está distribuindo 0,061, de acordo com o Caio, isso aqui não é uma conta na vírgula, que tem que fazer conta certinho, mas não iria muito mais para 0,063, 64, talvez. Não é porque se sair a compromissada não vai sair de 0,061 para 0,008, não vai ter isso, né? Porque conta de padaria, se eu tenho uma carteira que foi comprada na média IPCA mais 6,70 e o IPCA anualizado, estamos falando de 2,5, 3, né? É uma carteira que nessa cota de 94, não é cota de 100, que é a cota que todo mundo acha que é a cota base, não é. Numa cota base de 94, eu tenho uma carteira que rende, sei lá, 9, 10% nominal numa cota de 94. Então você pega isso, tira 1% ao ano, que é o custo do fundo, e divide por 12. Né? Vê que dividendo que vai dar isso aí se eu distribuir só o carrego da carteira. É que, assim, sinceramente, o nosso maior erro, né, isso é opinião minha, o maior erro da gestão no CPTS, eu acho que foi da gente não ter acumulado aqueles 5% de reserva nos anos que foram muito bons. Esse eu acho que foi o nosso maior erro. Porque, né, você pegar aqui, sei lá, desde 18, estamos distribuindo, sei lá, CDI mais quase 5, CDI mais 3, CDI mais 6, aqui, né? Aqui a gente já ajustou para a cota base 10. 2021, CDI mais 9. 2022, ainda assim foi razoável, CDI mais 3. Eu deveria ter retido aqui, né? Pô, se eu tivesse retido 5% de todos esses anos, provavelmente, né, até mesmo 2022, a gente teve 3 meses de deflação e a gente manteve dividendo em 0,9, acho que até R$1, né, voltando
22, para a gente ter distribuído 1,22, que seria o equivalente a 12,20, eu distribuí R$1 durante muito tempo em 3 meses seguidos de deflação. Mas por que eu consegui isso? Eu consegui isso porque na época eu tinha uma carteira de fundo imobiliário com bastante lucro acumulado, que não é o caso de hoje, entendeu? Por falar em fundo imobiliário, algumas perguntas, e eu estou olhando para a tela, até te peço desculpa, tá, Caio, porque são as perguntas que eu tenho anotado aqui, tá? Com relação à carteira de fundos imobiliários, quais foram as críticas que nós recebemos na pergunta? Primeiro, o que é o CPTS? Defina para o pessoal, ele é um FOF, ele é um fundo de CRI que também tem fundo, ele é um multi-estratégia, o que ele é? Na segunda derivada dessa pergunta, você enxerga que tem alguns fundos aí que você acabou, né, vou falar um português bem simples aqui, tipo morrendo abraçado, ou seja, o fundo não tem liquidez, você tinha uma proposta de ancorar uma oferta para depois sair num secundário com lucro e agora não tem o que fazer porque ficou embaixo da água e não tem muito o que fazer. E como é que você vê para o futuro? Né? Você acha que talvez você também, como você reconheceu, eu acho isso muito louvável do gestor, quando ele reconhece algum erro estratégico, porque todo mundo é ser humano e invariavelmente pode cometer alguns erros, você acredita que talvez tenha tido também alguns excessos de alocação em fundos? E, por fim, fundos da própria gestora. Como é que fica a questão de dupla taxação, se tem algum rebate, etc. E desculpa de novo, tá? A pergunta completa para o pessoal não ficar muito aflito. Não, já juntou umas 10 aí de fundo imobiliário numa só, mas é isso aí. Vamos lá. É que o pessoal fica aflito no chat e acha que eu não vou perguntar, então já dou o panorama aí. Não, eu acho que o fundo, ele é essencialmente crédito, até por regulamento, né? Eu tenho que ter pelo menos 2/3 em CRI e posso até ter até 1/3 em fundo imobiliário. Da onde que veio a posição de fundo imobiliário? Assim, se você pegar o mercado de crédito, teve época dele estar muito competitivo, seja no primário, seja nos fundos, né? Nos fundos de papel. Então tinha hora que você olhava lá e falava, cara, não dá para comprar nada. Né? O pessoal se estapeando para tomar CRI, sei lá, NTNB mais 0,8, a 1, entendeu? Eu cheguei a fazer muito secundário de papel IPCA mais 5, que na época o pessoal fazia fila para comprar. Eu ia falar, teve que ser mais 4,80 que dava fila. Isso, exatamente. Então, assim, eu acho que essa flexibilidade para poder arbitrar, né, dívida e o pessoal fala dívida e equity, né, exposição a imóvel ou exposição à dívida, eu acho que é importante. Eu acho que às vezes você vai ficar ali num semestre, num ano, eventualmente até num ciclo um pouco maior, você vai ficar um pouco preso, né, como sei lá, a gente pegou Covid de frente aí, mas no longo prazo a gente tem um histórico bem legal de gerar valor. Isso não é só CPTS. Se puder até projetar, a gente coloca aqui no relatório mensal. Já está na tela. A carteira de fundo imobiliário do CPTS, que a primeira alocação foi em setembro de 19, ela rodou 54 contra 19 do IFIX. É um alfa bem relevante, ele é maior até do que a gente tem nos nossos mandatos de fundo aqui. O nosso mandato mais longo aqui, que é o nosso Rate Master, que é até um multimercado, vai completar 10 anos ano que vem, ele tem um histórico fantástico de alfa sobre FIX, sobre quase 200 do CDI de lá para cá. Então, você poder, né, o mercado de dívida está meio estranho, vou mais para tijolo, eu acho que gera valor. Tá? Então, esse é o mandato do fundo. Né, desde sempre, assim, desde sempre que eu falo, desde quando o fundo cresceu, desde quando o fundo cresceu de verdade, sempre foi, que enquanto gerou muito dividendo, o pessoal sempre achou muito legal. E aí a hora que acabou um pouco o ganho de capital, a gente está sofrendo com o IFIX faz 2, 3 anos, que o IFIX está meio de lado não, né, um ano é 2, o outro ano mesmo esse ano, de 10% nominal é praticamente dividendo, né, não tem ganho de capital no IFIX, mas gerou valor. Olha aqui, isso aqui é uma métrica objetiva, né? Estamos falando, o book de fundo imobiliário do CPTS rendeu 54% contra 18,7% do FIX. Quanto que você, falando de futuro, quanto que você está embaixo da água com relação ao que você tem no estoque hoje? Ou seja, isso está lá no relatório, se não me engano é 17 milhões, está lá para trás, eu vou voltar lá. Só para tentar terminar a pergunta. Dos fundos que a gente foi seed money, isso da onde que surgiu isso?
pô, final de 19, não só o mercado de crédito, né, tava difícil, mas o de fundo imobiliário também, tava super caro. Aquele final de 19 lá com o IFIX subindo 36% no ano, aquele novembro, dezembro que subiu, sei lá quanto, 5 no mês, 10 no outro, sei lá, foi um negócio muito louco. A gente praticamente vendeu tudo que a gente tinha aqui de posição mais líquida, que para a gente não fazia sentido. E o mercado real, né, o mundo privado, ele passou a ser mais interessante do que tudo que tinha de listado. Então a gente foi seed money de um monte de iniciativa nova. A gente foi seed, eu vou chutar aqui, sem exagerar, de uns 20 fundos. Então vai pegando aí, né, V2, Blue Cap, Legatus, depois, pô, GTIS, eu vou esquecer o que alguns, mas foram vários fundos. E só para ficar mais leve. TRXF, que hoje virou um monstro aí, mas também na época foi só a gente. Então foram realmente muitos fundos. E o legal de você nessa. Caio, posso só traduzir uma coisinha sua para deixar a live mais clara? Então eu vou falar de um jeito bem simples para as pessoas que nos acompanham aqui. Então, quando você vê aquele. Você consegue ir lá naquela lista de fundos imobiliários para mim, por favor? Então, assim, eu vou falar de um jeito bem simples. Tem algumas siglas dessas, alguns tickers que são bem conhecidos, né? E outros não tanto. O que o Caio quis dizer? Que num dado momento ele identificou que no mundo real, alguns desses fundos que estavam sendo originados estavam apresentando uma relação de risco e retorno, principalmente, muito maior do que os fundos listados, que estavam bem mais caros e, consequentemente, com spreads menores. E aí foi quando ele fez algumas dessas ocasiões. Vocês vão ver que tem alguns tickers aí que vocês conhecem e outros que vocês talvez nunca tenham ouvido falar. E aí é onde veio a questão da minha pergunta. E se você olhar aqui, o Capitânia, ele acaba sendo muito pesado no controle desses fundos. Controle que eu digo entre aspas, né? na participação, melhor dizendo. E aí o mercado virou... controle, não deixa de ser controle. Aí o mercado virou na frente, deu um cavalo de pau na sua frente e você ficou com um monte desses fundos que supostamente era um seed money, ou seja, era uma ancoragem mesmo para aquele fundo nascer, e que você ficou numa situação que agora eu tenho que esperar o mercado voltar de novo para eu sair da linha d'água de novo e voltar a girar o portfólio como eu fazia antes. Em resumo, é isso, né? É isso, mas a gente não esperou o mercado voltar. A gente se mexeu antes. Então, de tudo que a gente fez, assim, alguns geraram até algumas brigas aí de coisa que a gente fez em fundo de terceiros, né? A gente fez no nosso próprio também, mas a gente não esperou o mercado voltar. Então, entre VVPR, BLCP, GTLG, PATC, eu vou contando aqui, eu vou esquecer, né? LASC, que recebeu proposta agora, tem bastante. As próprias PVJ, que recebeu proposta do HGRU. A gente foi atrás de vender esses imóveis, né? Os fundos, né, os imóveis estavam dentro dos fundos. Eu falei, não, peraí, se isso aqui voltou, né, se essa relação voltou a ficar atrativa para os fundos listados, não tem problema nenhum, vamos vender isso aqui no mercado real e comprar listado. Né? Porque esse é o papel do gestor no final do dia. Se eu tenho o controle de um negócio que tá no meu alcance tomar essa decisão, vamos embora, vamos ver se tem alguém que compra isso pelo preço justo, eu pego essa grana e compro o listado que está mais barato. O listado, Caio, que eu chamo de listado líquido, vai. É isso que eu ia dizer, porque se você tem aí, por exemplo, um VVCO, que você tem mais de 80% do fundo, você não sai de uma posição dessa. Numa negociação. Não, eu vendo imóvel. Você vende um imóvel. Então você vai. Então, ok, então isso é bom explicar. Ou incorpora em outro fundo, né? Opa, igual então isso é legal. Igual eu fiz com o BTLG, igual a gente fez com o BTLG. Qual que foi a saída de VVPR e BLCP? Foi vender, né, os galpões via incorporação no BTLG. A gente recebeu 310 milhões de reais de BTLG aqui em todos os fundos da Capitânia. Hoje a gente não tem mais praticamente nada. Então, eu praticamente vendi, sair na patrimonial do BTLG, e foi um trade legal que compôs aquele retorno que então você vai falar, foi fantástico? Putz, acho que não foi fantástico, né? Eu tinha uma expectativa diferente quando eu desembolsei isso aí. Só que foi muito mais do que o suficiente para eu bater o IFIX. Porque o IFIX ficou de lado, eu peguei comprei um ativo num preço, depois vendi um pouquinho pior, um pouquinho melhor, e fiz liquidez com isso, foi mais do que suficiente para bater o IFIX, né, nesse book de fundo imobiliário.
E algum desses fundos aí que tem muita alavancagem, que precisa de capital e não tem renda praticamente, e você nessa situação? Esses são os mais, mais demandam soluções, né? Demandam soluções, assim, o que a gente tenta ver é o seguinte, é uma solução que cabe no bolso? Acho que essa é sempre a nossa primeira pergunta. Porque também não adianta isso aqui tem solução, tá bom, mas você vai ser parte da solução? Isso também tem solução de forma genérica, não adianta. Tanto que também, quando a gente vai fazer alguma coisa em algum fundo, a gente só propõe alguma coisa quando a gente tem lá quórum qualificado, quando tem controle, porque também a gente não está aqui para brigar com ninguém, para se indispor com ninguém, a gente está aqui para, na teoria, gerar valor aqui para o cotista. Então, o que você falou o fundo está cheio de alavancagem, em algum momento ou vai precisar capitalizar o fundo, ou vai ter que ter uma solução no nível do imóvel, algum dinheiro vai ter que aparecer aqui. É um dinheiro que cabe no bolso? É uma oportunidade de verdade ou é aquela oportunidade mentirosa, né? Que você começa a olhar e fala, não, tem um monte de imóvel lá dentro, você fala, não, esse aqui está muito barato, mas os outros são uma porcaria, você fala, não adianta, porque esse aqui, né, eu tenho lucro nesse, mas esse aqui eu tenho prejuízo, então no final das contas não vale a pena. Acho que são as duas perguntas principais. Em cabendo no bolso, a gente está super aberto aqui para ser solução de tudo. Ô Caio, hoje tem quase 30%, né, em fundos imobiliários, 26%, 27%. E você disse, e agora é importante o cotista do fundo ouvir, porque muitas das vezes, Caio, não estou dizendo que é o caso aqui, mas muitas das vezes os cotistas investem em algum fundo e de repente são surpreendidos por alguma questão, né? Então é importante refrisar isso aqui. O CPTS hoje, você que investe no fundo ou que está pensando em investir, esteja ciente que dentro do regulamento diz que o gestor pode ter até 1/3 em fundos imobiliários, consequentemente 2/3 em crédito, correto, Caio? É isso aí. Agora eu estou perguntando... Não, foi uma inclusão de regulamento que a gente colocou, se eu não me engano, em 2019. Então, desde que o fundo fez emissões para o varejo, né, porque as duas primeiras emissões do fundo elas foram para 2 family offices. Desde que o fundo foi para varejo, o fundo já tinha essa composição. Agora olhando para frente, vamos falar um pouquinho agora de futuro. Com base em tudo que você vive, do base das experiências, e hoje é um fundo com 280 mil cotistas, é diferente de um fundo com 5 mil cotistas, a sensibilidade é diferente, isso é uma coisa que eu já aprendi, e é por isso que você está aqui, Caio. Você sabe que eu já queria fazer essa live com você antes, acabou que a gente teve alguns contratempos aí de agenda, mas estamos aqui até antes do final do ano para conseguir trazer essa informação para o pessoal. Caio, olhando para frente com base no que você aprendeu, o que é o CPTS hoje, o que você espera dele? Você continua achando que 25%, 30% é um bom número para fundos imobiliários ou você acredita que, na sua cabeça, a intenção é reduzir, como gestor? Eu acredito que ainda é um bom número, dado o nível de preço atual dos fundos. Então, nessa questão de arbitrar dívida e equity, por exemplo, sei lá, nos fundos de galpão logístico, que eu acho que estão no preço, não está caro, não está barato, eu acho que está tudo no preço. Eu prefiro financiar um galpão hoje IPCA mais 8 do que comprar um fundo que está negociando, na teoria, a R$8 para tomar risco de equity. Então, por exemplo, para o segmento de galpão, se fosse um fundo de galpão, eu teria 100% de CRIs de galpão e não exposição a fundos de galpão. Sei lá, tô tentando explicar, mas que o mercado não é só galpão. Então, por exemplo, laje corporativa, eu acho que tem oportunidade muito clara. Então, tá de graça, na minha opinião. Então, a gente não sou vendedor de fundo de laje hoje para comprar CRI. Sim. Então é mais ou menos por aí. Eu acho que a gente vai manter essa participação aí de 30%. E fundos da Capitânia, que também foi uma outra crítica. Esqueci de falar, sim. A gente, aí até fugindo um pouco do assunto aqui de CPTS, né? A gente tem, né, desde o início aqui, a gente sempre foi muito mais alocador de capital do que gestor de fundo de tijolo. Essa história do tijolo, ela é muito mais recente aqui na Capitânia, de um ano para cá. Então, até um ano atrás, eu nem tinha que responder essa pergunta, porque a gente nem tinha fundo nosso para poder alocar. Então, você vai falar, o CPT, não, esse histórico todo aqui de CPTS é fundo de terceiro, porque a gente nem tinha fundo.
depois de ter tomado essa decisão aí mais estratégica mesmo como empresa, a gente acha que de tudo que a gente viu aí dos fundos, 90% do resultado, né, dos bons fundos foi muito mais de comprar no momento certo do que eventualmente né, melhora de gestão ou qualquer outra coisa. A gente viu uma janela muito boa para fazer aquisições. E a gente falou, vamos fazer as aquisições dentro dos fundos temáticos aqui, então, o fundo de shopping, o fundo de laje, o fundo de galpão logístico, eventualmente. A gente não cobra nada por isso, hoje ele é meio que quase como uma posição, gostei do Catarina no preço X, que a gente comprou lá do XP Malls. Pô, tá bom, capitalizei um fundo e comprei Catarina, né? Cidade Jardim, e até hoje a gente não cobra no fundo, apesar da gente já nem ser tão relevante assim, né, no passivo do fundo, e ele virou uma posição. Prefiro comprar estas posições em shoppings do que comprar diretamente os shoppings, né, os fundos de shopping que estão lá na bolsa. Então, assim, para efeito de custo não tem, a gente não cobra, e hoje a gente trata como se fosse uma posição estratégica como qualquer outra que a gente tenha dado seed. Então, putz, chegou uma proposta boa, se precisar vender no nível do imóvel, precisa de liquidez, precisa vender no nível, vamos vender, não tem problema nenhum. Muito bem. Ô Caio, desculpa voltar na história da alavancagem, mas é que está chegando muita gente na live e eu quero, a gente já falou sobre a alavancagem, mas eu quero trazer agora uma outra pergunta para você. Você é um cara que sabe originar a operação, você é um cara que sabe buscar no mercado operações. É um devaneio muito grande da minha cabeça, você está sendo, você que eu digo fundo, Capitânia, CPTS, sendo aí cobrado por ter feito operações descasadas entre o CDI, lá na compromissada, e isso você tem um fundo basicamente de juro real e PCA. Como você mesmo colocou no gráfico agora há pouco, o pessoal que chegou agora pode olhar um pouquinho no começo da live, numa primeira parte do gráfico você gerou muito valor, mesmo estando descasado, e agora está destruindo valor, palavras até inclusive suas, no sentido de que realmente passou a não gerar um resultado positivo. É muito devaneio da minha cabeça você, por exemplo, agora buscar colocar uns 10, 15% do fundo em CDI mais 4, mais 5 para resolver essa transição? Ou eu estou aqui, é um devaneio da minha cabeça? Não é nem franca. Não, são duas coisas, não é devaneio não. A questão é a seguinte, não tem nenhum deal no mercado primário com a qualidade de crédito da nossa carteira, mas nem perto de CDI mais 4,5, mas nem perto. Esse negócio de CDI mais 4,5 é a empresa que porra, o cara que tomou dinheiro a CDI mais 4,5 tem alguma coisa estranha ali, ou um desenvolvimento, ou o cara não vai tomar CDI mais 4,5 num imóvel pronto, operacional, gerador de renda, com LTV de 30%, 40%, 50%. Isso na vida inteira aqui de empresa eu não consegui nunca, nem quando o Covid estava lá no auge, né? Então, assim, dá para originar a operação em CDI? Até dá. Mas não é o que vai resolver a vida do fundo, porque, assim, boas operações em CDI, estamos falando de CDI mais, sei lá, se fizer um negócio muito legal, 3, né? 3 e alguma coisa, mas não é mais que isso. E o que virou o perfil de crédito do fundo, né, que quem é mais antigo no fundo lembra o que era o fundo, né, era um fundo muito mais para o high yield ali, 2014 a 17, 18, de lá para cá, ele é um fundo até chato, assim, você abre a carteira de crédito, alavancagem, boa parte, né, de outros fundos imobiliários, com garantia do imóvel, com LTV baixo, esse pessoal que toma esse dinheiro não gosta de tomar em CDI longo. Ninguém quer tomar CDI para 10, 12, 15 anos, muito mais CDI caro. Então é muito difícil de originar esse tipo de transação em CDI. Até consegue. Então você vê, por exemplo, a Kinea faz lá direto, né? Uma tranche IPCA, tranche CDI. Mas a tranche IPCA é tipo 80%, a tranche CDI é 20%. Porque foi quase uma imposição ali na hora da originação. Falou, ó, preciso fazer a tranche CDI também, porque eu tenho um fundo de CDI, preciso colocar lá, preciso preencher. Mas essa turma que toma esse tipo de dinheiro não gosta de tomar dinheiro em CDI. Então é mais difícil originar essas transações. Agora, se for para
sei lá, financiar incorporadora vai ter bastante, crédito clean para a empresa vai ter bastante, o crédito corporativo, né, vai ter bastante. A gente tem um pouquinho, zero, qualquer coisa lá de um CRI que a gente fez em CDI lá para Pernambucanas, por exemplo. É um crédito corporativo, é tipo de transação que a gente achou mais oportunidade, assim, não é o perfil do fundo. Então, a gente até gostaria de neutralizar essa compromissada, se ele faz sentido, mas a gente não conseguiu achar transações meio de mesmo perfil. Assim. Só para lembrar que não é o gestor que gosta de fazer operação em compromissada CDI, é o que o mercado tem para oferecer. O Caio citou no começo que eles tentaram, através de outras instituições financeiras, fazer alguma compromissada em IPCA, mas nenhuma delas oferece esse tipo de crédito, né? De linha de crédito, vamos falar assim, de maneira mais simples. Caio, coloca na tela para a gente, por favor, e dá uma aula sobre o que é a tabela de sensibilidade. Ah, pô, isso é legal. Então, isso é legal, não é nem só no CPTS. O mercado meio isso. que convergiu para isso, né? Assim, Então, ficou você muito. lembra que nós falamos disso há muito tempo atrás e você me Pois, deu uma aula disso daí? isso ficou E muito legal, cara. é isso. E vocês fazem uma tabela de sensibilidade bem completa, tudo. Então, aquela aula que você me deu lá atrás, repita, por favor, que eu acho que o pessoal vai Sim, gostar de entender o que é isso daí. sim. O que é isso? Acho que para quem falou, abre o CPTS, você tem que analisar em 5 minutos. Meio que, tá bom, que preço que eu tô, dado o preço de tela que eu compro, qual que é a taxa que eu estou comprando a carteira de CRI do CPTS. Então você passa o olho lá na carteira, fala, essa aqui acho que é uma carteira que tem um bom crédito, tal, e pô, que taxa que eu estou comprando essa carteira. Então é uma tabela de sensibilidade. Dado o preço da cota no secundário, a que taxa você está comprando a carteira de crédito do CPTS. Né? Aí aqui a gente tira os custos do fundo, que ele é o mesmo para qualquer nível de cota, né? Porque ele cobra sobre o valor de mercado, e você tem, né, tudo mais constante, para o longo prazo, que taxa que você está comprando a carteira do fundo pós-custos. É por isso que a gente costuma brincar, falar, ó, hoje, você está, sei lá, 7,90, 7,90 e pouco, a gente tá por aqui, ó. Eu não consigo hoje, de jeito nenhum, originar uma carteira, né, igual a do CPTS, a IPCA mais 10, que é o que está aqui, 10,990. Então, é mais ou menos por aí. Você consegue, dado o desconto que você está comprando hoje CPTS pós-custos entre IPCA mais 8,99. E qual a diferença da tabela da esquerda para a direita? Acho que é importante A explicar. da direita é só neutralizando a questão, né, de caixa, porque às vezes você tem caixa líquido ou você tem compromissada, no caso, né? Uhum. Então, se você neutralizasse isso, fazendo uma conta pelo Enterprise Value. Então, se eu neutralizar tudo que não é CRI aqui, caixa, vendesse minha carteira inteira de fundo imobiliário, ficasse só com essa carteirinha aqui de CRI, essa taxa implícita seria ainda maior, né? Porque o comprador no secundário estaria comprando caixa com desconto. Uhum. Muito bem, agora vamos tentar. Eu não estou te pedindo guidance, tá, Caio? Não estou te pedindo guidance. É meio que trabalhando meio que com cenários. Se a gente tem uma inflação estabilizada em 4, 5% ao ano, você entende que o rendimento realmente está no seu pior momento? O que você espera disso, assim, por esse caminho aí, pensando já 2024? Não é guidance, nada, assim, em grandes números. Sim. Não, eu acho que sim, né? Porque a gente está vindo aí de vários meses de inflação aí em torno de 0,2. Eu acho que se você linearizar isso aí é abaixo do que é o efetivo para 12 meses, então acho que a gente está falando aí de uma melhora. O próprio juro real, aos poucos, ele está voltando, então a gente já está num patamar de juro real de 5,5, né? Chegou a bater acima de 6. Então a gente tem voltado muito devagar, mas tem voltado a conseguir fazer secundário. Então, assim, entre qual que que a gente pensa que eu vou acelerar secundário para tirar compromissada, eu vou acelerar secundário para eventualmente tentar fazer um pouquinho mais de dividendo, eu vou acelerar secundário para repor, né, a carteira de CRI numa taxa diferente da que a gente fez, que é mais ou menos esse 6,70, né? Hoje uma transação padrão CPTS aqui, a gente origina entre
sei lá, IPCA mais 7,75 e 8, tá? Isso é um bom número para mercado primário dessa carteira. Então você tem, tá bom, fiz esse caixa aqui do secundário, eu tiro compromissada ou ponho para dentro um papel IPCA mais 7,75 e 8? É um dilema, né? Esse é nosso dilema, mas o mercado tá indo assim, um pouquinho mais de liquidez, um pouquinho fechando um pouquinho o spread de crédito no secundário, então a gente já tem conseguido vender algumas coisinhas que geram um retorno além do próprio carrego. Então acho que, né, olhando para frente, a gente está falando aí, acho que a gente passou o pior momento. Juro ajudando também, então isso já está meio dado, né? Então nesse custo de compromissada, está meio dado que eu tenho, sei lá, pelo menos 2 cortes de meio ponto aí, então o CDI mais 0,7 de compromissada vai ajudar também, porque ele vai ajudar pra caramba. Não, acho que vai ajudar menos do que o pessoal acha que vai ajudar, mas vai ajudar. Então, com a inflação um pouco maior, o custo da compromissada um pouco menor, não imagino nenhuma inadimplência na carteira. A gente hoje não tem nada que tenha, assim, no meu conhecimento, que você fala, nossa, tem aquele caso ali que você está pedalando, chutando para frente, não tem nada. Então, tudo mais constante, acho que a gente está no mínimo ali de dividendo. Tá. Ô Caio, antes de fazer uma pergunta aqui que até chegou, você concorda comigo que o valor patrimonial dos fundos em geral de crédito estão meio que no lugar errado, para baixo, obviamente, pela marcação, e quem tem fundo imobiliário, né, fundo de CRI, que também tem fundo imobiliário, o caso de vocês é bastante, inclusive, está duplamente penalizado. Então, assim, você está negociando com 10% de desconto um patrimonial num patrimonial que supostamente está fora do lugar, né? Então... E tem a terceira derivada, que pega aí os laudos que vão sair em dezembro do fundo de tijolo, vai jogar essa patrimonial do tijolo para cima também. A gente já tem visto aí um ensaio aí de reavaliação, né? Shopping bem para cima, né? Galpão pouca coisa, acho que laje pouquinho, renda urbana também um pouquinho, mas assim, acho que na média a gente vai ver fundo de tijolo reavaliando aí entre 10%, 15% para cima agora em dezembro. Então esse desconto, a gente está falando do desconto do CPTS, do desconto da cota do fundo, né, imobiliário que ele tem, que provavelmente vai aumentar. Concordo. Isso estamos bem alinhados, é o que a gente também está analisando aqui. O Caio, pergunta aqui interessante. Se você, eu vou até dar uma roupagem aqui melhor aqui da pergunta. Se você ficar de braço cruzado, vai ter uma hora que alguém vai bater na sua porta e falar assim, ô Caio, tá vencendo aqui 350, 400 milhões de compromissada, vence agora, mês que vem você tem que pagar tudo. Ou você pode ir rolando isso e vai pagando esse juro e vai perpetuando? A gente pode ir rolando. Na verdade, a gente pode rolando. A gente tem rolado, elas têm na média de 3 a 6 meses, e a gente, quando a gente quer tirar, a gente avisa com, acho que são 15 a 30 dias de antecedência. Então a gente está até na ponta inversa, né? A gente tem, pessoal, quero tirar a compromissada do papel tal. Então a gente está até na ponta inversa, que a gente tem diminuído, ou a gente, né, ou vence e a gente não rola. Entendi. Cara, você acha que... Não, assim, na teoria esse risco existe, mas a gente, né, nas contrapartes, a gente já tem tudo muito alinhado, assim, o que tá para vencer, a gente já fez a cotação, já tá tudo certo para rolar, e tem outras instituições, não tem só, a gente hoje tem tudo lá na XP, porque foi quem deu a grana mais barata pra gente, mas tem cotação no BTG, tem cotação no Itaú. Passa pela cabeça de vocês em algum momento alguma emissão abaixo de patrimonial? Não, ok. Não, porque assim, no caso de fundo, né, assim, acho que o fundo está bem precificado, né, não tem sentido, né, eu já tive várias perguntas nesse sentido, e aí o mercado começa a impor uma realidade, por exemplo, sei lá, o fundo de tijolo que está com uma baita alavancagem, e aí está super abaixo de patrimonial, o que é melhor? Você não fazer nada e deixar, né, o fundo virar água, ou eventualmente capitalizar para diminuir a alavancagem. Então tem alguns dilemas que o mercado impôs, não no nosso fundo aqui, estou falando de alguns outros fundos, mas num fundo papai com mamãe, digamos assim, acho que não faz sentido não. Beleza. Bom, então, só para deixar claro para os 280 mil cotistas de que não tem risco de solvência no fundo, né? Longe, mas muito longe disso, não tem nada a ver uma coisa com outra.
O pior cenário, assim, vamos imaginar um cenário escatológico, seria o fundo ficar aí um mês sem rendimento para resolver o problema amanhã. Tipo, eu quero resolver amanhã, nós estamos falando de alguma questão de rendimento impactando mais longe de ser algo de solvência do fundo, certo, Caio? Só para Nossa, acalmar. é muito longe disso, porque assim, você pegar, sei lá, a carteira inteira do CPTS, assim, para o bem e para o mal, como eu acho que tem um crédito muito bom, quando você vai ao mercado para mostrar, seja no varejo ou para outras assets, assim, a diferença não é que é um papel que está lá marcado ou que eu tenha comprado numa taxa e eu vou ter que vender isso 1% ao ano pior, 2% ao ano pior, não é nada disso, é diferença de 0,10 para lá, 0,20 para lá, não é questão de pricing de crédito mesmo. Então não tem nada, mas nem perto disso. E sem contar que, assim, de novo, as compromissadas elas têm ali um escalonamento de hoje a 6 meses. Então, putz, tá bom, então não vou fazer nada, vou parar de comprar qualquer coisa e todo o caixa que a gente vai gerando ali eu vou tirar a compromissada. Não tem. Tem esse risco né? não, porque o fundo vai quebrar. Exato. O Caio, você acha que o desdobramento, embora tenha ajudado muito a liquidez, possa ter trazido cotistas numa velocidade maior do que talvez eles, cotistas, estivessem preparados para o momento do fundo, que o fundo vivia? Você não acha que teve um erro de timing de desdobramento de cotas? Pergunta bem reflexiva mesmo. Boa pergunta, cara. Não sei. É porque eu tenho esse sentimento. Eu acho que Sim. desdobrou no timing errado, no momento que o fundo estava entrando num processo mais difícil. Assim, eu estava vendo uma nuvem. Entendi isso, você está democratizando. Tipo assim, você está democratizando o fundo na hora errada. Tudo bem, é legal você democratizar o investimento, mas pô, você está chamando uma responsabilidade para si desnecessária. Você está chamando para o seu fundo o cara que vai entrar lá e provavelmente vai viver pelo menos em termos de dividendo, né? Porque se você perguntar para mim, eu não enxergo tanto, né? O fundo está num momento. Não, eu enxergo, né? Eu enxergo que o fundo está num momento ok, né? Tanto de problema de crédito que a indústria está tendo e vai continuar tendo. Você pegar e fuçar o Fundosnet todo dia, uma assembleia atrás da outra, a gente, pelo menos olhando a carteira hoje, a gente tá bem tranquilo. Então, assim, qual é a primeira preocupação de um fundo de crédito? Eu sei que o dividendo é legal, você fez ali, eventualmente, tomou uma decisão, poderia não ter feito a alavancagem naquele tamanho, ou você desembolsou um crédito hoje aqui, o juro real abriu 1%, esse crédito ficou um pouco fora do dinheiro, tudo isso a gente está sujeito. Mas no final das contas, acho que a primeira pergunta, que é a pergunta que eu nunca escuto, vamos lá, primeira pergunta, como é que está a carteira do CPTS de crédito? É a pergunta que eu nunca escuto. Eu já conversei com você algumas vezes sobre isso, você tem uma confiança muito grande nos ativos, você sempre foi muito enfático nas conversas que nós tivemos. Sim. Então, pô, acho que você tem um ponto muito bom aí. Acho que a gente talvez tenha democratizado o fundo num momento. Chamou todo mundo pro fundo num momento em que. Embarcou um monte de gente com a nuvem preta lá na frente, né? Pode ser. Pode ser. Então tá bom. Pode ser, faz sentido. Caio, sem compromisso com a vírgula aqui, vamos tentar compartilhar aquela tela. E você é bom de conta aqui, vamos tentar ver se a gente consegue mostrar qual foi o net negativo, porque muita gente fala, nossa, acabou o fundo, não sei mais o que, está destruindo tudo, tal, e aquela coisa toda. Vamos tentar ser pragmáticos e bem frios aqui e serenos para colocar. Vamos colocar no próximo relatório, eu vou colocar o acumulado disso. Ótimo, faça isso. Porque aí fazer uma linha aqui com acumulado, e a gente vai ver, né? Porque aqui é Você meio consegue dar um zoom aí? Será que dá para chegar meio nesse no zoom? olho, vamos ver aqui. É só para ir mostrando pro pessoal. Eu sou ruim de salvar, girar, peraí. Você acha que se você rolar o mouse, será que não vai não? O scroll? Não. Não. Aperta o Ctrl e rola o scroll. Ctrl Shift mais, não é? Peraí. Olha lá. Melhorou um pouquinho? Melhorou para quem tem 20 anos. Nós que tem 40 não lê nada. Vamos lá. Aí. Então vamos lá. Isso aqui, né, é o retorno da carteira de CRI. Isso aqui é o custo da compromissada. Então, assim, o valor que ele gerou ou destruiu, né, é a soma disso aqui no tempo.
Então aqui, no mês de julho 21, né, a diferença foi de 1,16 para 0,38, 1,11 para 0,45. Lá em cima você coloca uma bolinha com isso daí, certo? Isso. Uhum. E aí, se a gente for para a direita aqui. Aí que dado momento que, aí a gente vai imaginar o seguinte, né? Num dado momento o juro começa a subir, você ainda continua gerando resultado, mas em um dado momento a coisa inverte. É isso aí. Uhum. Mas vamos lá, de novo, isso aqui, esse menos zero aqui, é assim, é só sobre a parcela que eu tenho de compromissada, né? Porque, né, é uma conta de carteira versus a compromissada que hoje é, sei lá, 13% do PL. Por isso que eu falo que o pessoal superestima. Eu vou colocar no relatório esse número. Boa. Tanto esse acumulado quanto falar, ó, o seguinte, se eu não tivesse, ou se eu tivesse a compromissada, se eu não tivesse a compromissada, teria sido assim. Mas é que no final das contas, uma inflação de 0,2 no mês, com uma carteira comprada IPCA mais 6,70, numa cota base de 94, que de novo é importante falar, né, a gente não emitiu cota na média R$100, a gente emitiu abaixo de R$100, você vai ver que, né, o dividendo não é muito diferente do que o que está sendo, não. Então você pode afirmar para a gente expressamente que hoje o rendimento está apanhando muito mais com relação à inflação baixa do que a compromissada. Você pode falar isso expressamente, assim, com tranquilidade. Sim. E na carteira de fundo imobiliário, quando eu não tenho nenhuma componente de ganho de capital, eu estou vivendo do dividendo dos fundos, né? Que também, se você for comparar com, sei lá, com o CDI da vida, né, não dá para comparar dividendo de fundo de tijolo com o CDI. Essa eu acho que até é a maior besteira que o investidor faz. Na média, eu acho que você falar qual que é o grande erro do investidor de fundo imobiliário, é esse. Tá. O Bruno fez uma pergunta, eu vou ler junto com você, porque de repente você vai entender melhor do que eu não entendi muito bem. No caso da tabela de sensibilidade, essa rentabilidade leva em consideração a valorização das cotas até o patrimonial ou é somente o valor dos proventos? Obrigado. Eu não entendi muito bem, honestamente. Na verdade é o seguinte, se o fundo fosse quase como se ele fosse, se a carteira dele fosse liquidada e eu devolvesse essa grana para ele, comprei o fundo a, sei lá, hoje está, sei lá, 8,90 e pouco, não sei, comprei o fundo a R$9, R$9 não, R$8, né? Comprei o fundo a R$8 e fui recebendo o fluxo de caixa daquelas transações. Isso te implicaria numa rentabilidade de IPCA mais 9 e pouco, pós-custo lá 9,10, que está lá na tabela de sensibilidade. Eu acho claro. Que é isso que a tabela diz. Pode ser isso mesmo. Então, muito bem. O Rafael faz uma questão aqui que é interessante. Acaba que o custo da compromissada corrói o ganho de capital. Então você vai lá, se esforça para gerar ganho de capital e o custo meio que dá uma... Você transpira para ficar meio que andando caranguejando, né? É um pouco disso, né? É um pouco disso. É um pouco disso. Aí sim tem razão, né? Então assim, se não houvesse a compromissada, você poderia estar destravando mais para o book de fundo imobiliário. Por falar nisso, você tem lá na introdução do seu relatório, tem uma questão bem legal que você tem alguns realizados negativos. Vamos falar disso? Só para a gente concluir, já estamos com 50 e poucos minutos. Deixa eu voltar a sua tela aqui. Que eu acho que você fala assim, tem não realizado disso. Não, explica para o pessoal isso aí. Aqui, ó, peraí. Aqui, ó. E também tem evolução, né, disso. Aqui, ó, peraí, isso aqui, ó. É isso aqui, não é? Não, eu ia falar no texto, mas você está trazendo aqui também resolve. Aqui já tem mais na perspectiva. Sim. Aqui é o quanto eu tenho... Né? Se eu vendesse minha carteira inteira, o azul claro, né? Se eu vendesse a carteira inteira de fundo imobiliário nesses meses, eu tinha tantos reais por cota de resultado. No caso do azul escuro, se eu vendesse inteiro a carteira de CRI na taxa de compra, né? O cinza era o resultado da compromissada, porque até então, que também isso é uma outra coisa que confunde, depois eu vou lá no DRE do fundo, o BTG mudou a contabilidade da compromissada no meio do caminho. A compromissada ela era contabilizada conforme encerrava, né, conforme caixa. Então eu tinha também resultado acumulado de compromissada não paga durante todo esse tempo, tá vendo? Esse cinzinha. E agora zerou quer ver? De junho para frente zerou. Se você pegar junho 23, eu não tenho
resultado de compromissada. Por quê? Porque ele falou, ó, zera tudo que você tem de caixa acumulado e daqui para frente é competência. Né? Competência, assim, independentemente de você ter voltado a compromissada ou não. Se fiz uma compromissada de 6 meses e ela custa CDI mais 0,7, no mês você vai pagar o CDI mais 0,7, né? Efeito caixa, vai sair do seu dividendo. Então, de junho para frente, isso virou zero. Tá? Então, da onde, por exemplo, da onde que a gente segurou a deflação de 2022? Pô, veio do resultado de fundo imobiliário que eu tinha acumulado. Agora Isso aqui você vê bem nesse gráfico. Eu vou fazer uma pergunta meio que de engenheiro de obra pronta, e se minha pergunta não tiver sentido, você pode falar, não, Baroni, não tem sentido. Mas, engenheiro de obra pronta, tá? Olhando para o retrovisor, se você tivesse sido mais ativo no começo de 2023, no book de fundos imobiliários e liquidado as compromissadas, a gente não estaria fazendo essa live com esse nível de preocupação. Eu falei bobagem. O book de fundo imobiliário começo de 23. Analisando por esse gráfico. Não, porque o book de fundo imobiliário no começo de 23 não, ele está negativo, ele está negativo. Ok. Não, falei bobagem então. Ele Pelo contrário, o book até seria pior. Seria pior. Porque eu não estou vendo, ele está bem pequenininho aqui, não consigo ver. Ele está negativo, né? Agora que eu vi que está ali entre parênteses negativo. Na verdade, a pergunta teria que ser ao contrário, né? Se você tivesse sido mais ativo no book de CRIs no final de 22, aí sim, né? Aí sim. Aí sim. É isso aí. Aí sim. Agora está claro. Aí. Bom, Caio, eu acho que eu cumpri o meu trabalho. E agora eu vou te falar uma coisa como sugestão, tá? 280 mil cotistas, essas informações que você vai dando a mais, você não tem noção do tanto que isso é bom para a gente, para o seu investidor e para a gente aqui poder levar até uma informação de mais qualidade, tá bom? E então, conto com essa melhora no relatório, com esse nível informacional. Do ponto de vista de atividade de carteira, talvez vocês sejam um dos fundos mais ativos e, consequentemente, você está com mais opcionalidades também. Mas a gente precisa que a inflação também ajude um pouquinho e o juro pare de atrapalhar, né? Não é tão... Eu acho que vai ser um pouquinho de tudo, Baroni. Eu acho que assim, a inflação vai andar um pouquinho, o juro vai cair um pouquinho, o juro real vai fechar um pouquinho e tudo isso junto vai ajudar, entendeu? É isso. Eu acho que ajudando na comunicação aí vai ficar... Aliás, você foi muito feliz. A gente pessoal, só para deixar claro, eu não fiquei combinando com... A gente decidiu a live até meio rápido, que começa muita gente perguntando, e eu já tinha falado com o Caio, mas a gente estava com uma questão de agenda aí, de nós dois, e a gente falou que poucos minutos antes de entrar, eu só tinha sinalizado para ele que tinha muitas perguntas em relação à alavancagem, e ele falou uma coisa minutinhos antes de entrar, e depois ele acabou repetindo. E eu meio que concordo, eu acho que no final das contas as pessoas superestimam um benefício e o malefício da alavancagem, né? Às vezes a alavancagem é como se fosse muito boa, altíssima geradora de valor, e quando dá problema é como se fosse assim, uma catástrofe ao ponto de inviabilizar. Eu acho que no caso de um fundo de tijolo, aí eu acho que é mais complexo a questão da alavancagem, porque aí envolve ativos ilíquidos. Agora no caso de ativos líquidos, você tem um problema, o Caio tem aí, ele está diante de uma questão que ele tem que gerenciar, mas não é uma coisa que geraria o mesmo nível de impacto e estresse como um fundo de tijolo que zera a renda porque não tem o que fazer, aí é diferente, né, Caio? Sim, não, e zera a renda e assim, o imóvel base, ele pode, né, melhorar bastante, mas ele pode piorar bastante também. Então, exato. No caso do CRI, meu risco aqui, comprei um CRI IPCA mais 7, tá bom, tive que vender a 7,25, a 7,5, né, é diferente do imóvel, que comprei o imóvel e a renda piorou pra caramba, né, isso impacta muito mais a alavancagem, né. Exatamente, é isso aí. Bom, é isso, então acho que cumprimos aqui o nosso trabalho. No mais, Caio, desejo a você um bom restinho de ano, um bom Natal em família, Ano Novo, e tomara que você consiga colocar, eu acho que esse gatilho interessante aí, eu vou usar, você fazendo, eu vou usar para pedir para os outros gestores fazerem o mesmo. Tem vários outros gestores que também usam alavancagem, embora hoje menos, né? Um pouco menos. Né? O pessoal tem 5% do PL. Mas independente disso, acho que é uma proxy excelente para os outros gestores seguirem, né? Eu acho que vale muito, tá bom? E suas considerações finais aí, como é que está gestão do fundo aí, como é que você está de time, como é que está a expectativa para 24, como é que você está vendo aí? Só para a gente concluir. Então, bom, primeiro agradecer pelo espaço de sempre, acho que
conversa é sempre muito boa. E acho que pro ano que vem a gente está animado. Eu acho que vai acontecer um pouquinho de tudo que eu falei, né? No nível dos imóveis, eu enxergo melhor operacional dos imóveis, né? De todos os segmentos. Vacância de uma mínima histórica aí de logística, pegou preço primeira vez, shopping performando bem, laje aos poucos, né? Primeiro as melhores regiões. Então, assim, no nível do ativo, estou satisfeito com a performance dos ativos. Acho que juro vai ajudar um pouquinho, juro real vai ajudar um pouquinho. A gente tem essa questão. Acho que o investidor de fundo imobiliário, ele acaba, né, olhando muito mais ali o dividendo, um pouco menos o fundamento, mas eu acho que quando o juro de verdade estiver num patamar mais baixo, né, acho que vai gerar ali um senso de urgência ali, de falar, putz, tá, mas e agora? O que eu faço? Ao mesmo tempo que no mundo real já não vai ter mais tanto ativo assim à venda, então já não vai mais ter tanta coisa legal para comprar, e de repente, é a hora que você acorda e fala, putz, o mercado andou, sei lá, 10% em intervalo super pequeno. Eu acho que a gente está pronto para que isso aconteça. Ô Caio, eu ia já despedir de você, mas chegaram duas aqui bem rapidinhas. Uma, o pessoal pedindo para melhorar a questão do tempo de resposta do RI. De novo, o fundo vai crescendo, isso aí, eu acho que eu já tinha sinalizado uma vez, que até um assinante nosso aqui fez, eu até falei para você, eu falei, Caio, o pessoal tá reclamando um pouquinho aí e tal, então assim, pode falar. Às vezes, se der também para ligar, porque às vezes cai no spam, já aconteceu isso. Tá, né, o cara ligar e falar, pô, a terceira vez que eu mando e-mail, aí foi ver, tava no spam, então se demorar um dia e não respondeu, se possível, dá uma ligadinha. Tá. Mas tá anotado aqui. E a última pergunta, o fundo precisa de giro na carteira para entregar o que entrega hoje? Não, o giro da carteira que a gente faz, ele é um giro para reconhecer a atualização monetária, ele não é um giro de ganho de capital, não depende não. Você não está tão dependente de efeitos não recorrentes, né? Não. Ok. Bom, muito bem. Caio, obrigado. Então, agora sim, um bom restinho de ano aí. Mais uma vez, quero lembrar a todos vocês, assinatura Suno Premium aí por R$1, 15 dias para vocês testarem, ver as carteiras, plantão de dúvidas, o que tem disponível lá para vocês de conteúdo. Então, acho que é importante vocês terem essa experiência aí por 15 dias. Caio, muito obrigado. Até a próxima. O pessoal pedindo aí para falar sobre CPTR, tudo. CPTR é Fiagro? O que é CPTR? Fiagro. Bom, não é minha praia aqui, mas... também então, não é a minha. Então, também não é a sua. Então, mas fala pro pessoal aí que tem gente interessada aí no CPTR, tá bom? Beleza, valeu. Obrigado, Baroni. Caio, bom restinho de ano aí. Um abraço para você. Valeu. Tchau, tchau.